Não basta eu ser mais forte, eu ainda sou muito fraco. Eu não consigo proteger quem eu quero. Perdi muita gente, o meu avô, meus senseis, meus mestres, amigos. E ainda por cima, minha existência é perigosa. Eu não deveria estar aqui. Eu não deveria estar vivo. Acredite, é desta forma que a mente de Yuji Itadori está nesse exato momento na obra de Jujutsu Kaisen. Um garoto com um brilho tão lindo, agradável, forte e otimista se transformou em um vazio indescritível de culpa e arrependimentos, cicatrizes feias, e a maioria se encontra dentro da sua mente. Hoje vou te mostrar como é a mente de uma pessoa que sente culpa constante, a sensação de que a sua existência é um erro. E claro, e o mais importante, como e por que devemos continuar lutando, mesmo apesar de tantos traumas, feridas. Por que devemos nos levantar? Por que Yuji Itadori continua se levantando? Esta é a trágica história de um garoto que tinha tudo para ter uma vida maravilhosa, feliz e, de repente, se tornou o maior inferno que nenhum ser humano poderia imaginar. A história de Yuji Itadori começa antes mesmo de qualquer maldição, antes de qualquer luta ou técnica amaldiçoada que ele aprendeu. Ela começa com a morte do seu avô. Esse é o primeiro impacto psicológico real da vida dele. Não é uma morte violenta, mas é uma morte que carrega significado. As últimas palavras do avô não são apenas um conselho, são uma imposição moral. Viver ajudando os outros e não morrer sozinho. Nesse momento nasce o primeiro pilar da psique do Yuji, um senso de responsabilidade moral exagerado. Algo muito comum em pessoas que mais tarde desenvolve culpa patológica. Ele passa a sentir que existir só faz sentido se for útil para alguém. Quando Yuji entra em contato com o mundo de Jujutsu e decide virar um feiticeiro, isso não vem de um desejo heróico clássico. Psicologicamente, ele está tentando cumprir uma missão emocional herdada pelo seu avô. Tornar-se um feiticeiro é, para ele, uma forma de dar sentido à morte do velho. Ele escolhe um caminho extremamente perigoso porque acredita que o sofrimento dele pode poupar o sofrimento alheio. Aqui já vemos sinais de altruísmo autodestrutivo, um padrão onde o indivíduo aceita a dor extrema como algo natural ou necessário. A ingestão do dedo de Sukuna marca uma virada brutal da vida do Yuji. Ele se torna o receptáculo de uma entidade que representa a pura destruição e caos. A partir desse momento, nasce um conflito interno constante. Ele passa a viver sabendo que, se perder o controle, pessoas inocentes podem morrer. Psicologicamente, isso cria um estado contínuo de hipervigilância e ansiedade moral. Ele não luta apenas contra maldições externas, mas contra a maldição dentro dele mesmo. Cada ação de Sukuna é registrada internamente como culpa pessoal, mesmo quando Itadori não teve qualquer controle dele. Isso é o início de um processo de culpa traumática crônica. Mas o primeiro grande rompimento emocional acontece com Junpei. Itadori vê em Junpei um reflexo de si mesmo, alguém solitário, machucado e facilmente manipulável. Quando Mahito engana Junpei, brinca com seus sentimentos e o transforma diante dos olhos de Yuji, ocorre algo devastador. Pela primeira vez, Yuji Itadori falha completamente em salvar alguém que ele acreditava poder proteger. Esse evento gera um trauma direto, marcado por uma impotência extrema, um dos principais gatilhos para transtornos de estresse pós-traumático. É aqui também que nasce o ódio por Mahito. Isso é muito importante. Não é um ódio impulsivo, é um ódio que surge da frustração moral dele. Yuji percebe que existem seres que não compartilham nenhum valor humano. Pela primeira vez, ele deseja derrotar alguém
não apenas para proteger, mas para impedir que aquele mal continue existindo. Esse é o início do conflito interno entre seus ideais e a realidade brutal do mundo. Durante o evento de intercâmbio entre as escolas de Tóquio e Kyoto, Yuji é novamente jogado em um cenário de violência inesperada. O ataque das maldições durante um evento que deveria ser quase simbólico reforça uma ideia perigosa em sua mente: não existe espaço seguro. Psicologicamente, isso fortalece um estado de ansiedade constante e antecipação de catástrofe. Mesmo quando tudo parece tranquilo, Yuji já espera o pior. Ao mesmo tempo, seu poder cresce. Seu corpo se adapta, sua resistência aumenta, mas a sua mente não acompanha esse fortalecimento de forma saudável. Ele se torna mais eficiente em combate, porém, emocionalmente, mais sobrecarregado. Agora vamos avançar um pouco mais na história e falar do episódio que mais feriu emocionalmente ele. É claro que eu estou falando do incidente de Shibuya. E para começar, o selamento de Satoru Gojo. O selamento do Gojo é um divisor de águas absoluto. Gojo representava segurança, ordem e esperança. Para Yuji, ele era uma figura de apego seguro. Quando Gojo é selado, ocorre um colapso simbólico. Psicologicamente, isso equivale à perda de um cuidador em um ambiente hostil. Yuji passa a sentir que não existe mais ninguém capaz de conter o caos. Surge então um sentimento profundo de desamparo aprendido, onde o indivíduo começa a acreditar que, independentemente do que faça, as coisas vão dar errado. E Shibuya é o ponto de ruptura final. A morte de Nanami acontece diante de seus olhos, e Nanami não era apenas um mentor, era um modelo de estabilidade emocional. A perda dele reforça a ideia de que crescer naquele mundo significa perder tudo. Ao mesmo tempo, Sukuna assume o controle e massacra milhares de inocentes. Mesmo inconsciente, Yuji desperta cercado pela destruição causada por seu corpo. Isso gera um dos quadros mais claros de culpa do sobrevivente, somada à culpa por dano indireto. Ele não apenas sobrevive, ele sobrevive sendo o epicentro do desastre. A queda de Nobara, que Yuji acreditava ser a sua morte, acontece quando ela já está psicologicamente ao limite. Aqui ocorre o entorpecimento emocional total. Ele não reage como antes, porque sua mente entra no modo de contenção. Esse é o sintoma clássico de trauma complexo. A emoção não some, ela é reprimida para evitar o colapso completo. O Yuji que sai de Shibuya carrega cicatrizes visíveis, mas a mais feia não está no rosto ou no corpo, mas as cicatrizes mais profundas são invisíveis. Ele apresenta sinais claros de transtorno de estresse pós-traumático complexo, com embotamento afetivo, culpa excessiva, baixa autoestima existencial e aceitação passiva da própria morte. Porém, seu poder continua crescendo. Ele fica mais forte, fica mais resistente, mais eficiente. Mas mentalmente, cada vitória vem acompanhada da sensação de que ele não deveria estar ali. A evolução de poder não traz orgulho, traz peso. Ele não se vê como alguém digno de proteção, mas como uma ferramenta descartável. Quando a sociedade Jujutsu o condena à morte e Yuta Okkotsu recebe a missão de executá-lo, isso não gera revolta em Yuji, gera resignação. Psicologicamente é gravíssimo. Ele não luta contra a sentença porque no fundo ele valida aquilo que ele já sente há muito tempo, de que a sua existência causa mais dor do que alívio. O confronto com Yuta não é apenas externo, é interno. É o choque entre alguém que ainda acredita que a vida pode ser preservada e alguém que já não vê valor na própria continuidade. É claro que nós sabemos que Yuta, na verdade, ele fez ali todo um show-off ali para a galera de Jujutsu. Seu próprio mestre pediu para protegê-lo. Mas, por fim,
O Yuji Itadori que existe agora é o resultado de uma sequência contínua de traumas acumulados, perdas não elaboradas e culpa internalizada. Ele não ficou frio, ele ficou emocionalmente exausto. Seu arco não é apenas o de um protagonista que fica forte, mas de um ser humano que luta diariamente contra a ideia de que viver ainda vale a pena. E quanto mais a história avança, mais seu poder cresce e mais o seu estado mental se deteriora, transformando Yuji em um dos retratos mais crus e humanos de sofrimento psicológico já vistos em um protagonista de shounen. E tudo o que resta a Itadori é o quê? Continuar. Apesar de que talvez a sua execução possa acabar com a sua dor e livrar o Sukuna do mundo, lá no fundo ele sabe que o seu destino não é esse. Sua missão ainda não acabou. Às vezes, carregamos dor e ferida que apenas nós mesmos temos conhecimento. E o que nós vamos fazer? Levantamos no dia seguinte e seguimos em frente. Afinal, nossos problemas, obstáculos, nossos objetivos ainda não foram finalizados. Para Yuji, tudo vai acabar quando ele salvar todo mundo. Derrotar todo o mal que existe no mundo Jujutsu e, claro, como ele disse no começo da obra, morrer em paz e sem arrependimentos. No fim, Yuji Itadori está coberto de razão. A vida é dura, dolorosa, temos traumas, feridas, culpa, sentimento de fraqueza e muito mais. Porém, devemos continuar mesmo assim. Devemos concluir nossa missão, para que quando tudo se encerrar, vamos partir sem contas a acertar e sem arrependimentos.